O Arruda não é apenas um estádio de futebol. É um monumento à torcida Cobra Coral. Imagine um lugar onde 100 mil pessoas já se apertaram para ver o Santa Cruz jogar. Um gigante de concreto que nasceu da teimosia, da paixão e do suor de quem não podia simplesmente aceitar ser pequeno. Construído pela própria torcida, tijolo por tijolo, o estádio José do Rego Maciel desafiou a lógica e se tornou um dos maiores palcos do futebol mundial. Mas o tempo é implacável, e aquele colosso inaugurado em 1972 hoje pede socorro. A capacidade foi reduzida, a estrutura está desgastada, e a receita, bom, é limitada. O Arruda parou no tempo enquanto o futebol virava negócio de arenas multiuso. Agora, em 2025, o Santa Cruz vive um momento decisivo. A negociação da SAF trouxe à mesa um projeto de modernização ambicioso, o Novo Arruda. Estamos falando de um retrofit estimado em 200 milhões de reais. O plano é o seguinte: transformar o Arruda em arena moderna, confortável e rentável, mas sem destruir sua alma. E consiste em construir uma cobertura metálica, novos camarotes, aumentar a capacidade para 60 mil pessoas sentadas e melhorar a iluminação cênica. Tudo isso mantendo a arquitetura icônica que faz do Arruda um templo inconfundível. Mas não é um processo simples, envolve política, dinheiro e a identidade do clube também. Em julho de 2025, um impasse sobre a cessão do estádio travou as negociações da SAF. A torcida temia perder o controle de sua casa, e os investidores exigiam garantias. Em agosto, um acordo foi costurado, 35 anos de comodato com investimento obrigatório de 100 milhões de reais em melhorias. Parece o caminho, mas ainda há assembleias e votações pela frente. Será que o mundão vai finalmente entrar no século XXI ou o peso da história vai impedir a transformação necessária? Para entender o futuro do Arruda, a gente precisa voltar lá atrás. Entender como esse monstro de concreto surgiu do nada para abrigar a torcida mais apaixonada do Brasil. Bem-vindo ao maior dilema da história recente do Santa Cruz. Se você é novo aqui, muito prazer! Nós somos os Templos do Futebol e toda semana teremos novos vídeos falando sobre a história desses gigantes que eternizaram glórias de gerações inteiras no futebol brasileiro. Deixe seu like e inscreva para ajudar o canal a crescer e chegar até mais torcedores apaixonados. Ah, e comenta aqui embaixo também de onde você está nos assistindo. 1943. O Santa Cruz assumiu o que era chamado de Campo do Arruda, um terreno simples, com arquibancadas de madeira, mas que logo se tornaria a casa definitiva da Cobra Coral. 15 de novembro de 1943. Primeiro jogo oficial naquele campo. Santa Cruz, 6, Íris, 2. A torcida tricolor começava a construir sua história ali, mas o terreno não pertencia ao clube. E em junho de 1954 veio a solução definitiva. A Prefeitura do Recife adquiriu o terreno e doou ao Santa Cruz. José do Rego Maciel, político influente, viabilizou essa conquista. Por isso, anos depois, o estádio levaria seu nome. Em 1952, lei municipal já havia garantido a doação, e a partir daí, o clube pôde sonhar grande. Dezembro de 1964, início oficial da construção do estádio de concreto. O projeto era do arquiteto Reginaldo Esteves, que faleceu em 2012. A ideia era criar palco digno da grandeza do Santa Cruz. E em 4 de junho de 1972, o sonho virou realidade. Inauguração contra o Flamengo. Empate sem gols. Mas o placar não importava. O que importava eram as 64 mil pessoas dentro do estádio. 62.185 torcedores registrados oficialmente. Betinho marcou o primeiro gol do Arruda, em partida contra a Seleção Olímpica. E a partir dali, o estádio entrou para a história do futebol brasileiro. Mas a ambição não parou por aí. No segundo semestre de 1981, começou a construção do Anel Superior, obra grandiosa que transformaria o Arruda em gigante.
1º de agosto de 1982, inauguração do Anel Superior. A capacidade saltou para 110 mil pessoas. O Arruda virou um dos maiores estádios do Brasil. E a torcida coral tinha motivos de sobra para encher aquele colosso. Durante anos, o Arruda foi símbolo de poder, de grandeza, de tradição vencedora. Mas como todo estádio, o tempo cobrou seu preço. E a estrutura que um dia foi moderna, começou a mostrar sinais de envelhecimento. 110 mil pessoas. Essa era a capacidade do Arruda após a ampliação de 1982. Mas esse número nunca mais voltou. As exigências de segurança mudaram, normas técnicas ficaram mais rígidas e os estádios brasileiros foram obrigados a reduzir lotação para garantir conforto e evitar tragédias. O Arruda hoje tem capacidade oficial de 60 mil pessoas. Algumas fontes apontam 55.582, mas a realidade operacional é ainda mais limitada, 30.025 torcedores, metade da capacidade oficial, e menos de 1/3 do que o estádio já comportou no passado. O problema não é só numérico, é estrutural. Vestiários antigos, áreas de imprensa defasadas, ausência de camarotes modernos, falta de cobertura em parte das arquibancadas, acessibilidade limitada e, principalmente, falta de funcionalidade multiuso. O Arruda serve basicamente para jogos de futebol. Não gera receita com shows, eventos corporativos ou outras atividades que arenas modernas exploram o ano inteiro. Enquanto isso, clubes brasileiros investem em estádios próprios e colhem os frutos. Atlético, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, todos com arenas que funcionam todos os dias, não apenas em dias de jogos. O Santa Cruz via essa defasagem crescer e sabia que, sem reforma profunda, o Arruda continuaria perdendo relevância. Além disso, o clube enfrentava crise financeira, rebaixamentos seguidos, dívidas acumuladas, necessidade urgente de reestruturação. E o estádio, mesmo desatualizado, era o ativo mais valioso do patrimônio coral. Reformar o Arruda virou questão de sobrevivência, não apenas por questão sentimental, mas por necessidade econômica. A arena moderna gera receita, atrai patrocinadores, fortalece marca e, principalmente, reconecta a torcida com o clube. Foi nesse contexto que nasceu o projeto do Novo Arruda, um retrofit de pelo menos 200 milhões de reais, elaborado pelo arquiteto mineiro Bernardo Farcasvelg em dezembro de 2024. Retrofit, não demolição, porque o Arruda tem valor histórico inegociável, e a ideia era preservar a essência enquanto modernizava tudo que precisava ser modernizado. Mas como seria esse projeto? O que mudaria de verdade? E quanto custaria transformar o Colosso Coral em arena do século XXI? Dezembro de 2024, o arquiteto mineiro Bernardo Farcasvelg elaborou o projeto de retrofit do Arruda. Retrofit não é demolição, não é reconstrução do zero, é reforma inteligente que preserva características históricas enquanto moderniza completamente a funcionalidade. Bruno Rodrigues, então presidente do Santa Cruz, explicou a filosofia. A ideia não é fazer uma arena multiuso tradicional como a gente conhece por ser um estádio ícone. O objetivo era respeitar a tradição sem abrir mão da modernidade. O custo? Pelo menos 200 milhões de reais. Investimento gigantesco para clube que vinha de sucessivos rebaixamentos. Por isso, a viabilização dependeria da SAF. Mas o que mudaria de verdade? Primeiro, cobertura metálica em parte da arquibancada superior, proteção contra sol e chuva, conforto que estádios modernos já oferecem há anos. Segundo, novos camarotes, espaços premium que geram receita constante, não apenas em dias de jogos, mas em eventos corporativos durante toda a semana. Terceiro, transformação em arena multiuso, shows, festivais, convenções, tudo pensado para que o estádio funcione 365 dias por ano. A inspiração para a arquibancada veio do Monumental de Nunes, na Argentina, estádio do River Plate, reformado e modernizado sem perder identidade histórica. O esboço inicial também incluía shopping e edifício garagem anexos ao estádio, empreendimentos que gerariam receita adicional e aproveitariam melhor a área do complexo. E a capacidade?
Bruno Rodrigues foi claro no novo acordo. Teremos um estádio com capacidade para 60 mil pessoas confortavelmente. Nada de lotação insegura, mas 60 mil torcedores com conforto, acessibilidade e segurança adequados. Bernardo Farkas Vogue resumiu o objetivo principal. O principal é a gente conseguir transformar em uma arena multiuso. Não era só reformar, era transformar modelo de negócio. Em março de 2025, Bruno Rodrigues detalhou os planos. Nova fachada com iluminação cênica seria entregue em abril. A reforma completa levaria 3 anos. O projeto estava na mesa, os desenhos existiam, a viabilidade técnica estava comprovada. Mas faltava o mais importante: dinheiro. E para isso, o Santa Cruz precisava da SAF. 13 de janeiro de 2025. O Santa Cruz assinou proposta vinculante com o grupo Cobra Coral para a venda de 90% da SAF. A promessa era clara: investimento robusto, reestruturação financeira e, principalmente, reforma do Arruda. Mas os detalhes do acordo geraram tensão entre clube e investidores. Julho de 2025. O impasse explodiu. A cessão do estádio virou ponto de atrito. Os investidores queriam prazo de 50 anos de comodato. O clube resistia. E havia outro problema. O investimento inicial previsto era de apenas 10 milhões de reais nos 2 primeiros anos, valor insuficiente para a reforma de 200 milhões. A questão era simples: por que os investidores não abriam mão do Arruda? Porque o estádio é o ativo mais valioso do Santa Cruz. Sem controle operacional do estádio, o negócio perdia a atratividade. A arena multiuso gera receita e essa receita financia o futebol. Agosto de 2025. Finalmente, Santa Cruz e investidores chegaram a acordo. Novo prazo de comodato, 35 anos, 5 anos a menos que a proposta inicial. E, principalmente, novo compromisso de investimento, 100 milhões de reais em melhorias em 3 anos, 10 vezes mais que os 10 milhões originalmente previstos. Bruno Rodrigues comemorou: teremos um estádio com capacidade para 60 mil pessoas confortavelmente. O acordo garantia a viabilidade financeira da reforma. Mas o projeto ainda dependia de uma etapa crucial: a aprovação dos sócios. 30 de novembro de 2025. Assembleia Geral de Sócios para votação definitiva da SAF. Mais de 7 mil associados convocados. Decisão que definiria o futuro do clube. Se aprovada, a SAF traria os 100 milhões para a reforma do Arruda. Se rejeitada, o projeto voltaria para a gaveta e o estádio continuaria envelhecendo sem perspectiva de modernização. A torcida coral estava dividida. De um lado, quem acreditava que a SAF era a única saída para salvar o clube e reformar o Arruda. Do outro, quem temia perder controle do patrimônio histórico por 35 anos. E nesse momento de incerteza, uma pergunta ficava no ar: o que a reforma do Arruda realmente significa para o futuro do Santa Cruz? A reforma do Arruda não é só sobre estádio, é sobre sobrevivência, é sobre voltar a ser grande, é sobre reconectar a torcida coral com o clube que sempre amou. Porque o Santa Cruz vive um momento delicado: rebaixamentos consecutivos, dívidas acumuladas, perda de protagonismo no futebol brasileiro. E a torcida, mesmo apaixonada, foi se afastando aos poucos. A Arena Moderna muda essa realidade, gera receita constante com eventos, shows, convenções, atrai patrocinadores que valorizam exposição em espaço de qualidade, fortalece marca institucional do clube e, principalmente, devolve orgulho à torcida. Torcedor que vê seu clube investindo em estrutura volta a acreditar, volta a comprar ingresso, volta a vestir camisa, volta a encher estádio. 100 milhões de reais em 3 anos, capacidade confortável para 60 mil pessoas, cobertura metálica, camarotes modernos, funcionalidade multiuso. Tudo isso transforma não apenas o estádio, mas o patamar competitivo do clube. Clubes com arenas próprias competem melhor. Tem receita previsível. Podem planejar contratações com segurança financeira. E, principalmente, constroem projetos de longo prazo sem depender apenas de bilheteria de jogos. O Arruda reformado coloca o Santa Cruz nesse jogo. Não garante título, não resolve tudo sozinho, mas cria condições reais de competitividade que o clube não tem hoje.
E existe o fator emocional. O Arruda é identidade coral. É onde a história foi construída desde 1943. É o palco das glórias, dos sofrimentos, das viradas épicas que só quem é tricolor entende. Reformar o Arruda é respeitar essa história. É honrar os milhões de torcedores que lotaram aquele colosso ao longo de 82 anos. É garantir que as próximas gerações também tenham motivo de orgulho quando pisarem naquele gramado sagrado. 30 de novembro de 2025 foi o dia da decisão. Os sócios votaram e o futuro do Arruda e do Santa Cruz ficou nas mãos da Cobra Coral. E você, acredita que a reforma do Arruda vai tirar o Santa Cruz da crise? Acha que SAF é o caminho certo para modernizar o estádio? Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o futuro do Colosso Coral e se inscreve no canal para acompanhar todos os episódios de Templos do Futebol, porque enquanto houver torcida apaixonada, o Arruda jamais será apenas concreto e aço, será sempre casa, será sempre identidade, será sempre Cobra Coral. Até a próxima!